nosso especial do mês de março, o mês da mulher, o Papo de Inter decidiu, como sempre, pegar um fato atual e trazer aquele baita contexto. E então a gente decidiu falar de algo polêmico para alguns, mas extremamente necessário para as mulheres: a legalização do aborto. O assunto dessa vez é a legalização dessa prática na Argentina, que aconteceu em dezembro de 2020. Nesse episódio, a gente vai te contar como começou a lei do aborto, como foi esse longo trajeto que as mulheres argentinas enfrentaram para conseguir a legalização e como essa lei ao redor do mundo. E a gente também vai contar com a participação especial da Jéssica Guindin. Ela é argentina, feminista, formada em Relações Internacionais pela Universidade Aberta Interamericana e ela é também professora de espanhol. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Pessoal, como vai? Obrigada pelo convite para compartilhar com vocês e pensar juntas em outras maneiras de olhar o mundo. Mas antes da gente começar esse episódio, não se esqueça de conferir os outros 2 da nossa série do Mês da Mulher aqui no Papo de Inter, onde a gente falou sobre mulheres na política e no esporte. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud multiproducto. Estado de alarma en toda España. Como sempre, aqui a gente começa pelo começo. E é difícil cravar qual foi o primeiro país, de fato, a legalizar o aborto, já que por muitos anos não se tinha uma lei para proibir ou legalizar essa prática. Levando isso em consideração, o primeiro país a de fato criar uma série de leis que aprovava a interrupção da gravidez foi a Islândia em 1935. Mas antes disso, lá em 1920, a União Soviética chegou a criar uma lei para isso. Só que se você conhece a história da União Soviética, você vai saber que entre 1920 a 1991, que foi quando o bloco se separou, o grupo teve uma série de líderes. Então, cada líder teve a sua decisão em relação ao aborto. E logo depois do fim da União Soviética, cada país também adotou suas próprias leis. Resultado, a lei que começou lá em 1920 acabou se perdendo com o passar do tempo. Por isso, então, na prática, a Islândia foi o primeiro país lá em 1935 a criar a lei do aborto. A lei dizia que a mulher poderia interromper a sua gravidez até 12 semanas em caso de riscos à saúde ou a depender de condições domésticas das mães. Só que, lógico, esse prazo podia se estender caso a mãe corresse risco de vida e caso houvesse má formação fetal. E por condições domésticas, a lei se referia a quantos filhos a mulher já tinha, a condição financeira dela e se de repente outro membro da família tinha alguma doença grave. Isso segundo o livro Abortion, do cientista americano de reprodução humana e professor de saúde pública Malcolm Potts, o ginecologista inglês Peter Digory e o jornalista John Peel. E trazendo um pouco para a atualidade, a lei do aborto na Islândia foi mudando com o passar do tempo, sendo que a última modificação foi feita em 2019. Agora, cabe apenas à mulher grávida decidir o que ela quer fazer com o feto, independente da situação em que ela se encontra. A lei ainda impôs que mulheres menores de idade também podem tomar decisões por si próprias, sem autorização dos pais ou de guardiões legais, e que essa decisão pode ser tomada até a 22ª semana de gestação. Além disso, a Islândia está no topo do ranking mundial de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial e foi o primeiro país a eleger democraticamente uma mulher como presidente. Então, é lógico que na questão do aborto eles não iam ficar para trás. Bom, e tendo tudo isso em mente, a gente resolveu fazer um giro por esse mundão e contar um pouco sobre o panorama de cada continente atualmente, só para dar aquela contextualizada. No contexto geral, cada país possui as suas regras e o tempo limite para interromper a gravidez. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, cada estado possui a sua própria regra. Em média, os países permitem que o aborto ocorra em até 12 semanas, podendo esse prazo ser estendido em casos de estupro. Há países como Canadá e, por incrível que pareça, China e Coreia do Norte, que permitem que a mulher aborte em qualquer momento da gravidez, sobre qualquer motivo, podendo sim ser atendida no serviço público de saúde. Belarus, país que a gente já falou aqui no Papo de Inter, é o lugar da Europa que permite o maior tempo para a interrupção da gravidez, sendo 28 semanas no máximo. E falando nisso, a Europa é o continente que possui o maior número de países em que o aborto não é crime, sendo 36 países incluídos nessa lista. A maioria permite que as mulheres interrompam a gravidez com 12 a 14 semanas, mas há exceções, como
como a Belarus, que a gente já comentou aqui, e a Holanda, que dá até 24 semanas. O continente africano, por sua vez, possui apenas 4 países que permitem o aborto. São eles: África do Sul, Cabo Verde, Tunísia e Moçambique. A Tunísia, ela foi pioneira na África, legalizando o aborto lá em 1965. Já o Moçambique foi o último entre esses países, liberando a interrupção da gravidez só em 2014. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, em relação à África do Sul e Cabo Verde, é que as leis dão brecha para que o médico se recuse a realizar o procedimento na rede pública de saúde. E isso afeta diretamente as mulheres mais pobres, que ainda morrem em clínicas de abortos clandestinas, o que mostra, mais uma vez, que a desigualdade social e que a lei do aborto deve ser discutida e alinhada para que essas situações não aconteçam. Bom, a nossa protagonista do episódio de hoje vai ser a Argentina, que no final de 2020 se tornou o país de número 67 a legalizar o aborto no mundo. A legislação da Argentina era bem parecida com a do Brasil. Antes da aprovação dessa lei no Senado em 2020, as mulheres argentinas só podiam abortar em casos de estupro ou de risco à saúde da mãe. O projeto foi enviado pelo atual presidente Alberto Fernandes, que tinha como uma das suas promessas de campanha, que foi feita em 2019, aprovar esse projeto no Senado. Mas não foi a primeira vez que essa pauta foi levada ao Senado argentino. Essa discussão ocorreu durante o governo do Maurício Macri, lá em 2018. Ele foi presidente do país entre 2015 e 2019, que foi quando ele perdeu para o seu principal opositor, o Alberto Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner. O projeto, que é bem semelhante ao que foi aprovado agora em 2020, ele chegou a passar pela Câmara, mas ele perdeu no Senado. A Jéssica, nossa convidada de hoje, explicou um pouco sobre a diferença entre os dois governos, o que mudou nesses 2 anos e o motivo dessa mudança. Escuta só. No ano 2018, a Argentina era outra. Macri no poder, outros legisladores no Congresso de Diputados e Senadores e uma pressão posterior que foi irreverente de maneira consecutiva. Naquele ano, a lei ganhou 6 votos em diputados e perdeu por 7 no Senado. Entretanto, no ano 2020, muitos senadores especialmente mudaram seus argumentos e pensamentos, em muitos casos pela reflexão interna ou meramente pela sociedade ou partido. Muitos de nossos representantes compreendiam que a lei não obriga a abortar a ninguém e a penalização não consegue evitar que muitas mulheres realizem esta prática na clandestinidade. E por isso que penso que a conquista e a aprovação do aborto legal na Argentina no dia 30 de dezembro de 2020 se produz devido a 4 pontos para ser levar em conta. Primeiro, a não claudicação do movimento feminista apesar de todas as vicissitudes, pandemia, crise econômica, desemprego, etc. Continuamos conscientizando na virtualidade, gerando espaços de encontro e reflexão feminista via Zoom por meio das leituras, artigos, papers, reuniões de bairros, até videos TikTok. Segundo ponto, mudou o eixo do debate. Antes se fazia foco no quando se considerava vida. Depois, o foco foi continuar com esta mesma prática na clandestinidade que levou mortes evitáveis ao legalizá-la desde o Estado e acompanhar as mulheres e pessoas gestantes que desejam fazê-la. De fato, de incorporá-las, honra os direitos humanos para que todas as pessoas de diversas identidades de gênero se sintam incluídas e liga outra lei modelo, a 26.743, aprovada no ano 2012. Terceiro ponto. Por que o debate se produziu no ano passado? Nós sabemos que não só era urgente, mas também que o presidente precisava manter uma aprovação e renovar sua legitimidade para seus votantes. Quarto, e o mais importante foi a decisão do governo de Alberto Fernandes de discutir o projeto da lei com suas emendas de modificações e procurando novos consensos a partir da figura do objetor de consciência. Este ponto foi chave. Nós sabemos que era uma promessa da campanha e que se iria discutir em março, depois, no final do ano, Fernandes cumpriu. E foi no dia 30 de dezembro de 2020 que o aborto se tornou legal no país. A nova lei
prevê que a interrupção da gravidez pode ser feita de forma gratuita no sistema de saúde argentino em até 14 semanas. Porém, em casos de estupro ou de risco à saúde da mãe, não há limite de tempo para que as mulheres optem pelo procedimento. As jovens menores de 13 anos devem ser acompanhadas por algum representante legal. Já as adolescentes entre 13 e 16 precisam apenas de uma autorização dos pais ou responsável, e as maiores de 16 anos podem decidir por conta própria. A lei permite que os médicos se recusem a fazer o procedimento caso eles não concordem com essa política, que é o caso semelhante da África do Sul e de Cabo Verde. Só que, na Argentina, eles permitem que o médico recuse, contanto que haja no mesmo momento outro profissional da saúde apto a realizar a cirurgia. A Jéssica contou pra gente que ao longo dos anos, a própria sociedade argentina começou a apoiar o movimento feminista e as causas dele. Ela disse ainda que os principais fatores que contribuíram para a demora da aprovação da nova legislação foram a desigualdade social e a forte presença da Igreja Católica e evangélica no debate. E foi o movimento feminista e um grupo enorme de mulheres que tomou as ruas durante as votações que ocorreram na Câmara e no Senado. As mulheres usavam lenços na cor verde, que representa o movimento pela legalização do aborto. A gente perguntou para a Jéssica se ela participou desses protestos e ela ainda contou pra gente como foram esses dias. Eu participei, sim. Foram dias de muita esperança no meio da pandemia. Mulheres e dissidências tomamos as praças de todas as cidades com muita alegria, convicções e cuidados. Todas as gerações presentes. Avós com suas netas, mães e filhas, amigas, companheiras. Eu lembro desses dias onde a cidadania toda seguiu o debate. Nós sentimos dentro que nossa luta histórica se iria pintar da mesma cor que o lenço. Uma das dificuldades que a Jéssica relatou é a desigualdade social dentro do país e as diferenças entre as províncias. Algumas províncias adotavam um protocolo chamado Protocolo de Atenção Integral das Pessoas com Direito à Interrupção da Gravidez, que garantiu o atendimento adequado para o aborto legal, mas algumas localidades não adotavam essas medidas. Houve, inclusive, um caso emblemático no país em que uma criança de 12 anos, que engravidou depois de ter sido estuprada, teve que continuar com a gravidez e ainda teve que passar por uma cesárea na hora do parto, e a criança sobreviveu apenas 4 dias. Nesses casos, o ativismo e o movimento feminista na Argentina se fizeram necessários para proteger essas jovens. A Jéssica relatou pra gente os impactos dessa nova lei. Acho que para uma mulher argentina e pessoas gestantes significa ter liberdade de escolher. Em nosso caso, até as 14 semanas de gravidez e obrigar a todas as entidades de saúde practicá-la de maneira gratuita. Eu lembro o sofrimento de muitas mulheres que em solidão tinham que procurar o dinheiro, mentir para sua família ou seu cônjuge. Eu acompanhei amigas e companheiras da militância a passar por isso. Procurar os comprimidos era todo uma ousadia. E nossos sentimentos? Parecíamos que éramos criminosas. O desejo de não ser mais, quem determinava? O Estado? A sociedade? A igreja? Os costumes? Nós temos certeza que a clandestinidade e ilegalidade mata. Esta é uma vitória coletiva e que essa luta tem muito tempo. É uma questão de justiça social e dos direitos humanos por todas nós e pelas que vierem. O impacto da aprovação foi um turbilhão em nossa região e esta conquista abre novas possibilidades para nossos países irmãos. Os tempos começaram a mudar e esta marea verde é imparável. As forças dos feminismos são chaves para mudar nossas realidades. Bom, agora que você já sabe o panorama lá na Argentina, você pode se perguntar: e o resto dos países na América Latina? E o Brasil? E a gente vai te contar tudinho nesse bloco. Mas antes de começarmos, só queríamos dizer que o Brasil vai ser um bloco à parte, já que se trata do nosso país, não é mesmo? Mas vamos ao que interessa. Atualmente, apenas 6 países da América Latina permitem um aborto nas primeiras semanas de gestação. São eles: Argentina, Uruguai, Cuba, Guiana Francesa e Porto Rico. Inclusive, Cuba foi o primeiro país da região a legalizar o aborto lá em 1959. Já em El Salvador, Honduras, Nicarágua, República Dominicana e Haiti é o contrário. É estritamente proibido interromper a gravidez sem exceções. Já no resto dos países da América Latina, entra o famoso depende. Então, dependendo da situação, é possível abortar legalmente. Por exemplo,
Paraguai, Venezuela, Guatemala, Peru e Costa Rica só permitem abortar se a gravidez colocar em risco a saúde da mãe. Já o Chile, Colômbia e Brasil incluem a questão da saúde da mãe, casos de estupro e também questões da saúde do feto. E no México, a situação é a mais curiosa. É que nem nos Estados Unidos, que a gente comentou mais no começo do episódio, né? Cada estado dentro do país tem sua própria lei com relação ao aborto. Na cidade do México, especificamente, e no estado de Oaxaca, por exemplo, o aborto é legal durante as 12 primeiras semanas de gestação. Mas mesmo nos países que há leis que legalizam a interrupção da gravidez, existem diversos fatores que dificultam o acesso das mulheres aos seus direitos. A gente sabe que a América Latina como um todo sofre bastante com a desigualdade social. E também a gente sabe que recentemente vários países deram uma guinada para governos mais conservadores. Esses dois pontos, junto da questão da forte influência da religião, também em diversos países, dificultam a situação das mulheres. No quesito da desigualdade social, isso interfere diretamente no acesso ao aborto seguro e à informação como um todo. E a religião claramente tem seu peso no continente. A maioria dos países da América Latina são católicos, seguido por evangélicos. E é lógico que os dois grupos têm uma forte influência nas decisões políticas de cada lugar. Finalmente chegamos ao Brasil. Aproveitando um pouco para retomar o bloco anterior, o Brasil está junto de outros países como Chile e Colômbia, em que o aborto é só legal em algumas situações. O artigo 128 do Decreto de Lei 2848, criado lá em 7 de setembro de 1940, ou seja, há mais de 80 anos, prevê que a mulher pode interromper a gravidez no Brasil em casos de abuso sexual ou risco à saúde da mulher. Mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal também permitiu o aborto quando o feto é anencéfalo, ou seja, quando a criança não possui o cérebro. E no caso de abuso sexual, a mulher tem até 20 semanas para poder realizar o procedimento. Nos outros dois casos, não há limite de tempo. Se a mulher se encaixar nesses 3 quadros, ela tem direito de realizar o aborto pelo Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Mas fora isso, o aborto é crime no Brasil. As mulheres não têm opção de escolher manter ou não manter a gravidez por outros problemas, como falta de renda, problemas de saúde física e mental ou qualquer outro tipo de motivo pessoal. Fazer um aborto induzido no Brasil pode levar a mulher de 1 a 3 anos de cadeia e de 1 a 4 anos para quem realiza o procedimento. E é importante a gente pontuar que as maiores vítimas do aborto ser crime no Brasil são as jovens negras, menores de 14 anos e moradoras da periferia. Esses dados foram divulgados pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz em 2020. A pesquisa aponta que mulheres acima de 40 anos, moradoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, que não possuem companheiros, são as que mais morrem em consequências de abortos clandestinos, junto com as jovens menores de 14 anos. Os dados foram coletados a partir de internações no SUS de mulheres que precisaram do apoio hospitalar após a realização desse procedimento em clínicas clandestinas. E também o que se sabe é que há uma grande subnotificação desses casos, exatamente por ser crime, e o número de vítimas pode ser ainda maior. O que é consenso entre os especialistas é que não é o aborto que mata essas mulheres, e sim a sua clandestinidade, algo que a Jéssica até comentou mais cedo que também acontece na Argentina. Deixar o aborto como crime é não dar opção para essas jovens que recorrem a locais extremamente inseguros e que não possuem um mínimo de informação. Segundo a OMS, entre 2010 e 2014, ocorreram 55 milhões de abortos pelo mundo, sendo que 45% deles foram feitos de forma insegura. Devido à subnotificação, esses dados no Brasil são incompletos. Vale lembrar que aqueles problemas mencionados no bloco anterior se aplicam em sua totalidade no Brasil. A desigualdade social, as igrejas, que possuem uma grande influência na política, o que acarreta, em discussões no Senado e na Câmara, e a guinada que a gente deu em direção a um governo mais conservador. E é com essa bomba, que são os dados do Brasil, que nós encerramos o episódio de hoje do nosso especial do mês de março, o mês das mulheres. O que a Argentina conquistou em 2020 é muito importante para todas as mulheres.
sejam elas a favor do aborto ou não, é termos a capacidade de escolher o que fazer com os nossos corpos e as nossas vidas. Enfim, por esse motivo é lógico que a gente precisava trazer esse assunto à tona. Nós queríamos agradecer muito a Jéssica por ter participado desse episódio com a gente e de ter tirado um tempinho para responder as nossas perguntas e ainda falou em português. Muito obrigada, Jéssica. Realmente, o português da Jéssica maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada por esse esforço. E bom, e agora é aquilo que você já sabe. Se você ainda não segue o Papo de Inter no Instagram, procura lá o @Papo de Inter Podcast, tudo junto. Manda pra gente um inbox com o que você achou desse episódio, comenta nos nossos posts, responde nossas enquetes, compartilha você ouvindo o nosso episódio e não esquece de marcar a gente. Enfim, a gente ama tudo isso, a gente acompanha tudo bem de pertinho. E falando de não esquecer, não esquece de enviar esse episódio para aquela amiga feminista ou não feminista, ou aquele amigo que quer aprender mais sobre aborto no mundo, ou só para aquela pessoa que quer aprender mais sobre o tema mesmo. Então é isso, gente. Março termina aqui, assim como a nossa série especial do mês da mulher, mas a gente precisa deixar bem claro que todo dia tem que ser o dia da mulher também, né? Não é só em março. Com certeza, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.